Boa noite a todos, aqui é Rodrigo Rosas Fernandes. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão do curso ministrado pela professora Elisandra Cipriano, e o título do meu trabalho é Algumas observações sobre a vida de Galileu Galilei e sua obra Siderius Nuncius. O objetivo é reconstruir os passos de Galileu em suas descobertas astronômicas e descritas no pequeno tratado, Siderius Nuncius, e para isso seguir a mesma ordem que é apresentada no livro, né? Então, primeiro a Lua, depois a constelação de Órion, aglomerado das Pleiades e os satélites de Júpiter. Eu utilizei também o Stellarium, o software Stellarium, o que é possível, com ele é possível o deslocamento no tempo e no espaço, de volta para Pádua de 1609, 1610, para fazer o pareamento de cada observação. Também tive a felicidade de encontrar 2 trabalhos excelentes de Cusinato e outros, e de um americano chamado Ernie Wright. Este trabalho ele possui a mesma proposta da minha dissertação de mestrado, que é justamente a unificação da filosofia com a astronomia. A nossa cena ela se passa aqui em Veneza, na República de Veneza, que incluía na época o Vêneto e, por conseguinte, Pádua e a Universidade de Pádua. A Itália não era unificada. E a questão do tempo. A gente está no meio do Renascimento, saindo já e entrando na Idade Moderna. Já temos os livros sendo comercializados, já temos as grandes navegações, a descoberta de novos continentes, a Revolução Protestante foi iniciada por Lutero, o contragolpe, que é a contra-revolução, também já está toda pela Companhia de Jesus, iniciativa de Inácio de Loyola. Então, portanto, os jesuítas estão a toda. Mas o que nos interessa mesmo é a Revolução Copernicana e, com ela, a proposta moderna de um sistema heliocêntrico. Copérnico ele nasce em 1473, aqui à esquerda um retrato dele, de época. Aqui é uma reconstrução de como ele teria sido contemporâneo, né? Ele nasce na Polônia e ele é uma pessoa que tem um conhecimento super vasto. Ele se forma em direito canônico, ele é jurista, ele também é cônego da cidade dele. E em 1543 é publicado Da Revolução das Esferas Celestes, mesmo a data do seu falecimento. Ele já estava com o lado direito todo paralisado, enfim. Mas ele nos apresenta a proposta do heliocentrismo. A diferença de Copérnico para Galileu, fazendo uma diferenciação básica, é que se Copérnico nos apresenta a possibilidade ou a teoria, o Galileu ele fundamenta e demonstra o heliocentrismo. Então, a gente está bem naquela pegada, são 100 anos desde a publicação do livro de Copérnico até o nascimento de Newton, né? Esse aqui é o tempo que a gente vai trabalhar. Desde o nascimento do Tycho Brahe, Giordano Bruno, nascimento do Galileu, nascimento de Kepler, nascimento de René Descartes, pai do racionalismo, e daí a morte de Giordano Bruno na fogueira, em plena cidade de Roma, já confesso que é um dos meus heróis. Morre
a Brahe, daí Kepler já é nomeado o sucessor da obra dele, morre Kepler e em seguida morre Galileu, né? E no ano seguinte, em 1643, nasce Newton. É impossível falar de Galileu sem falar um pouquinho do pai dele. O pai dele entrou para a história da música ocidental. O pai dele, Vincenzo Galilei, era um homem de um conhecimento muito amplo e muito sólido, e ele simplesmente renova a música ocidental, acabando com aquela música medieval, né? Ele é uma peça-chave na história da música. Ele passa para o filho essa visão de uma cultura ampla e bastante sólida. Então, a primeira formação de Galileu é em humanas. Ele recebe uma educação muito, muito boa em humanas, mas daí o pai dele sugere que ele faça medicina. Ele ingressa na Universidade de Pisa, de onde ele sai rapidinho. Ele se apaixona pela matemática e pela geometria aos 19 anos de idade, né? Bom, daí ele vai dar aula na Universidade de Florença, onde ele passa uns 4 anos, e depois ele volta para Pisa para lecionar matemática na Universidade de Pisa. Aqui a gente está vendo a universidade, aqui a torre, né? Coloquei lá, nascimento de Galileu Galilei, no mesmo dia em que morreu Michelangelo. Segundo alguns biógrafos, na mesma hora que morreu Michelangelo. Mas sabem como é que é essa história? Os biógrafos, eles gostam de colocar um tempero na salada. Ele sai da faculdade de Pisa, da Universidade de Pisa, onde ele acaba tretando com o pessoal, e no mesmo ano o pai dele morre. O pai dele morre e ele ganha a responsabilidade de sustentar a mãe, um irmão menor e 2 irmãs. Mexendo os pauzinhos com amigos, ele acaba indo lecionar matemática na já renomada Universidade de Padova. À direita, uma foto do pátio interno. A Universidade de Padova, ela tem umas características muito bacanas. Ela é o oposto da Universidade de Pisa. Ela foi fundada em 1212 por professores pesquisadores que queriam liberdade para pesquisar sem ter a Igreja católica, sem ter a Inquisição observando isso e aquilo, pegando no pé aqui, pegando no pé lá. Eles queriam liberdade. E, para isso, eles saem eles saem de Bolonha e vão para Veneza, especificamente para Pádua. Uma vez que Veneza tem abertura para o mar Adriático, isso possibilita que alunos do leste europeu venham estudar em Pádua. Em 10 anos, portanto, em 1222, a Universidade de Pádua já é conhecida como o maior centro de conhecimento acadêmico do mundo. Inclusive, eles possuem um lema bastante bonito, que é a universidade inteira para todos com liberdade, né? Seriam os 12 anos mais felizes da vida de Galileu, segundo ele mesmo. Então já faziam medicina legal, essa é uma sala que é toda em madeira. Na foto da esquerda,
a, a visão dos estudantes, né? Na foto da direita, uma visão do estudado dissecado, e personalidades que estudaram em Pádua, só para a gente ter uma ideia: Francisco de Sales, Cristóvão Colombo, exatamente ele mesmo, Pico della Mirandola, Alberti, Tommaso Campanella, Campanella que fazia tanta bagunça que Galileu fugia dele, Nicolau Copérnico. Então, nesses 12 anos felizes, Galileu ele deixa um pouco de lado aquelas experiências mecânicas que ele fazia em física e consegue estender suas pesquisas para a astronomia, através da observação direta dos astros com telescópios de sua própria fabricação. Não que a vida fosse muito fácil em Pádua, o clima é meio pesado. Galileu chegou em Pádua 2 meses após Giordano Bruno ter saído daquela cidade para ser denunciado à Inquisição pelo seu senhorio em Veneza. Então, mesmo o apoio que Veneza garante, a liberdade de estudo que Veneza propõe, ela é relativa, né? O Giordano Bruno ele era conhecido na Europa inteira, conhecidíssimo. Ele tem um corolário que se Deus é eterno, então o universo é infinito. Bom, simplesmente, depois de um longo processo, ele é queimado vivo em plena praça pública em Roma. Mas é um dos meus heróis. Em Pádua, o ambiente acadêmico também é totalmente diferente do ambiente acadêmico de Pisa. Ressaltando, são professores, colegas que querem conhecer cada vez mais de forma liberta, com liberdade de pensamento, liberdade de pesquisa, longe da igreja. E o problema é que o professor de matemática, no caso Galileu, era o que ganhava menos. Isso obriga Galileu a montar uma oficina no fundo da casa da casa dele, e para dar aula particulares para grupos de alunos, a realizar outros trabalhos para sustentar a família, incluindo fabricação de instrumentos de medição, esquadros, compassos, bússolas. Ele chega até a fazer previsões astrológicas para nobres. Em uma delas, uma esposa, uma nobre que está com o marido bastante doente, pede para Galileu para ele fazer uma pesquisa astrológica para saber se o marido dela vai morrer logo ou não. Ele vai lá e fala para ela: oh, seu marido vai ter uma vida muito longa e o sujeito morre em 3 semanas, então é melhor concentrar na astronomia. E foi isso que ele fez, né? E nessas alturas ele já estava bastante dedicado aos estudos copernicanos. Em 1604 acontece uma coisa muito interessante. Aparece no céu da Europa uma supernova. No lado esquerdo a gente vê o retrato de época, e do lado direito a gente vê um retrato da nossa época já colorido. Enfim, isso faz com que todo mundo vá olhar para o céu de outra maneira. A crença de que o céu era fruto de uma criação divina, perfeita, imutável, começa a ir por água abaixo. É a segunda supernova que aparece. Essa é a supernova de Kepler. Tycho Brahe também já tinha visto uma. Então começa a se criar todo um espírito da época. Com esse novo olhar para o céu, um alemão pede a patente do telescópio na Holanda, em 1608. A luneta já era conhecida e
por vezes vão usar o nome luneta, por vezes vão usar o nome telescópio. O nome telescópio não foi Galileu quem deu. Galileu dá o nome de cannocchiale, é um cano para olhar. Mas ele também não vai até a Alemanha, ele começa a fabricar os próprios instrumentos, os próprios telescópios. Ele está lá próximo à ilha de Murano, conhecida pela fabricação de vidros, lentes. Ele começa a comprar as lentes. Ele não tinha muita prática, né, em refração, mas ele vai se desenvolvendo até ele criar o telescópio dele. Para melhorar o foco, ele coloca essa cartolina aqui, que a gente está vendo, né? E deixa a lente aqui bem reguladinha. A gente não sabe, a gente não tem ideia de quantos telescópios Galileu fabricou. A gente também não sabe o quanto ele conseguia aumentar a ampliação de imagem. Uns falam 3, outros falam 8, outros ainda falam que 20 vezes. Galileu, ele também extrapola. Ele pega o telescópio, vai até Veneza, vai aqui na Praça São Carlos, aqui nesse campanário, desse torreão, que é bastante alto. Ele convida os senadores de Veneza para olharem a criação dele, vai colocar dessa maneira. E lá eles conseguem ver a ilha de Murano, o centro da ilha, né? Eles conseguem ver Pádua, que fica a mais de 40 quilômetros de distância, e ficam maravilhados. Ficam maravilhados mesmo porque isso aqui pode ser utilizado como um instrumento de defesa. Sendo aberta para o mar, Veneza sempre foi muito pilhada, sujeita a piratarias, invasões. Dessa maneira, o telescópio ele é dado por Galileu como um instrumento de defesa. Ele sabia que o pessoal ia acabar melhorando o instrumento em si. E parece que ele era ruivo mesmo, como está nessa imagem. O Senado veneziano fica muito agradecido, pede para que ele fabrique mais telescópios. Não se sabe, repito, quantos telescópios foram feitos na oficina que ele tinha atrás da casa dele. E ele ganha, com isso, um cargo de professor vitalício na Universidade de Pádua. E o salário dele, que era o mais baixo, é multiplicado por 10. Aqui é o púlpito dele original, onde ele começou a dar palestras. Ele consegue mais tempo para pesquisa também, né? Isso é bom para ele, porque lá em Pádua, conforme eu disse, foram os 12 anos mais felizes da vida dele. Ele se apaixona por uma mulher, não casa, tem um filho e 2 filhas. Com o tempo, ele vai encaminhar as 2 meninas para um convento. O filho fica com a mulher, que acaba se casando com outro cara. Mas é como se ele soubesse que ele não era talhado para ser um bom marido, um bom pai, um bom chefe de família. É como se ele soubesse que ele foi talhado para ser um bom pesquisador. De posse do telescópio, vem o inverno europeu, virada de 1609 para 1610, longas noites escuras. Ele pega o telescópio e começa a observar o céu. Primeiro a Lua, depois as Pleiades e depois Júpiter. Vamos seguir essa ordem.
À direita, a capa do Sidereus Nuncius, escrito no primeiro semestre. Em outras palavras, o tratado ele é feito por a toque de caixa pelo próprio Galileu, ele é impresso em Veneza. E aqui a gente tem uma dedicatória com a assinatura do Galileu. Essa passagem aqui colocada na capa, 4 planetas, né? Então ele vê a estrelas, ele vê a Lua e 4 planetas. Eu vou ressaltar isso aqui e deixar em suspenso momentaneamente. Então vamos lá aos Sidereus Nuncius. Primeira observação, a Lua. Inclusive parece que a mãe e a irmã dele estavam lá e ele observando. Não sei se foram passar o Natal. Só sei que elas saem de lá, Lucas, de raiva, falando: oh, da próxima vez, vê se dá um pouco mais de atenção para a gente. Mas ele está lá, ele está descobrindo o universo. E a primeira descoberta é a Lua, com aquele telescópio que tem distorções. Aquele telescópio que ele é obrigado a fazer observações fragmentadas, ele vai desenhando de forma fragmentada. Não faz mal que a Lua não é exatamente igual como nós temos hoje, como podemos ver hoje em dia. O que nos interessa nesse momento é a quebra de um outro paradigma. A Lua não era lisa, a Lua não era perfeita. Nas palavras de Galileu, ela possuía montanhas, manchas, imperfeições, como a Terra possui. Isso que interessa. Tem gente que fica se pegando com o desenho não é igual. Isso é bobagem. O telescópio não permitia. Ele, como eu disse, ele ia fazer as observações em fragmentos. Ele desenha as fases da Lua, chega à conclusão que é isso que interessa, que a Lua não é perfeita. E é interessante que Galileu vai estudar a Lua até o final da vida. Ele está lá, velhinho, ele está corrigindo essas primeiras observações que ele fez. Depois da Lua, ele vai para Órion e as Pleiades. Órion, que é o caçador que vive correndo atrás das 7 irmãs, e Mérope, que é a caçulinha, que é a estrela perdida, ou a estrela que se esconde, ela fez o mau negócio de casar-se com um mortal, né? Em mitologia grega, romana, é mau negócio casar com um mortal. Enfim. Então vamos lá. Se a gente pegar a constelação de Órion, a gente vê como ele consegue destacar o cinturão, não é? Num desenho bastante preciso. E como ele consegue destacar no aglomerado das Pleiades as 6 irmãs. Cadê a 7ª? Cadê a Mérope? Essa aqui. Na verdade, a Mérope está aqui, ele viu a Mérope, ele desenhou a Mérope. Ele só não tem certeza se essa é a Mérope ou não. Então ele não destaca a Mérope como as demais, mas ele deixa desenhado, e muito bem desenhado. Então ele escreve: no segundo exemplo, desenhei as 6 estrelas do touro, chamadas Pleiades. Digo 6, porque a 7ª quase nunca aparece. Essa postura não dogmática de Galileu, para mim, é encantadora. Ele escreve o que ele observa.
ele não dá um passo adiante, ele do ponto de vista metodológico, ele é perfeito. Daí ele coloca, perto dessas encontram-se mais de 40 outras estrelas invisíveis. Invisíveis para quem está olhando para o céu com olho nu. Nenhuma das quais afastada das 6 antes mencionadas. Mais do que meio grau, ele já começa a fazer observações e medições. E assinalei apenas 36 destas, porque tem um monte, né? Ele está apresentando um novo céu no pequeno tratado. E após as Pleiades, Galileu volta sua atenção para Júpiter. E aqui à direita uma imagem feita pelo Stellarium das estrelas de Júpiter. Eu tenho que deixar isso aqui bem claro. O Galileu ele não usa o nome satélite, evidente é que não. Ele não usa planetas, ele não usa luas. Eu tive que pegar no original em latim, ele vai usar estrelas. As estrelas de Júpiter. Stella, nome da minha mãe, nome muito bonito, eu acho. Enfim, ou Stellae, que é o plural. Gostaria de ter uma neta chamada Stella. Enfim, as observações das estrelas de Júpiter começam em 7 de janeiro de 1610. Ele faz mais de 64 observações. Eu não coloquei as 64 porque não teria tempo. Eu coloquei aquelas que eu achei as mais importantes, que são as iniciais, que vão de 7 a 15 de janeiro. Ele começa a fazer as observações dele por volta das 16h45. Em algumas noites tem névoa espessa, ele não consegue observar, mas ele vai ter um ganho qualitativo nas observações dele quando ele começa a mudar o horário, quando ele começa a fazer 2 observações, quando ele começa a observar mais tarde. Então, aqui na nossa primeira observação, do dia 7 de janeiro de 1610, Galileu só consegue ver Júpiter e 3 estrelas, né? Da esquerda para a direita, Calisto, Europa e Io, Júpiter, Ganimedes. Aqui. Europa e Io juntas na mesma linha divisada, então ele só marca uma. Ele escreve no melhor método científico, ele fala: não me preocupei minimamente com a distância entre elas e Júpiter. Ele achava que eram estrelas fixas. Então ele só está lá observando mesmo. No segundo dia de observação, já dá um nó, porque as estrelas estão a oeste de Júpiter. Fato que deixa Galileu intrigado. Então aqui Calisto, que não entra na linha divisada de Galileu. Aqui Júpiter, Io, Europa, Ganimedes. Ele diz que ele começa a ficar intrigado. Por que Júpiter podia estar a leste das ditas estrelas fixas, quando no dia anterior estava para oeste de 2 delas? Daí ele começa a suspeitar, contrariamente aos cálculos astronômicos, né? Qual que seria esse movimento de Júpiter? Na terceira observação, no dia 10, ele consegue ver apenas 2 estrelas. Calisto, Ganimedes e Europa juntas, né? E aqui Júpiter. Io está aqui pertinho de Júpiter.
Essa linha de cima, eu esqueci de falar, é a linha do Stellarium. A linha de baixo são os desenhos de Galileu mesmo, né? E aqui muda a forma dele observar as estrelas de Júpiter. Diz ele: mudei desde aí a minha perplexidade em admiração, concluindo que a permutação aparente tinha sua origem não em Júpiter, mas nas ditas estrelas. Essa conclusão é uma conclusão provisória, como convém ao método. Na quarta observação, no dia 11, Galileu novamente observa duas luas, o melhor seria falar estrelas, para ser coerente com Galileu, e ele vê Ganimedes, Calisto. Aqui, pelo Stellarium, a gente consegue ver as duas sombras de Europa e Io em trânsito. Então aí ele já consegue estabelecer uma coisa que, sem a menor dúvida, que existiam no céu 3 estrelas errantes em torno de Júpiter. Em analogia, ele já pode concluir que é como Vênus e Mercúrio em torno do Sol. Na quinta observação, essa quinta ela é um pouquinho atrapalhada, porque ele faz 2 observações nesse dia. Ele vê Ganimedes, Io e Calisto juntos na mesma linha divisada. Aqui Júpiter e à direita Europa. De qualquer forma, ele salienta que estavam na mesma linha reta e alinhadas ao longo da eclíptica. Sexta observação, da esquerda para a direita, Europa, Júpiter, Ganimedes, Io e Calisto. É um momento importante, sem dúvida, porque pela primeira vez ele vê as 4 estrelas. As 3 estavam a oeste e uma a leste. E eram muito brilhantes, muito mais luminosas do que as estrelas fixas do mesmo tamanho. É um momento que, para mim, eu acho importante, mas mais importante é o próximo, é a sétima observação, do dia 15, onde ele vê os 4 satélites a oeste de Júpiter, da esquerda para a direita, portanto, Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Estavam todas para o oeste, dispostas aproximadamente numa linha reta. E eram muito brilhantes. Isso faz com que Galileu acredite que sejam estrelas que ficam orbitando Júpiter. Se a gente aplicar o lugar Pádua e as datas conforme aquela tabela que foi mostrada, a gente vai ver como os desenhos de Galileu e a linha acima, que é a linha do Stellarium, como elas são totalmente não sei se convergente seria seria a palavra certa, mas como elas são bem retratadas, isso sim, né? No entanto, na capa do pequeno tratado, conforme eu também mostrei um pouquinho antes, é utilizada a palavra 4 planetas. O tratado é escrito em latim, isso quer dizer um tratado científico, não um livro para o povo. Isso é curioso, porque depois que ele faz as 64 observações de Júpiter, o tratado acaba meio que de forma bastante rápida.
Ele tinha pressa, o próprio Galileu tinha pressa. Em 4 parágrafos. Em um parágrafo, ele usa a palavra estrelas. No outro, ele usa a palavra planetas. No outro, ele usa a palavra luas. Isso quer dizer que acho que nem ele sabia identificar direito o que era. Quem colocou a palavra 4 planetas lá, também não sei se é coisa do editor de Veneza. Uma coisa é certa, os nomes Io, Europa, Ganimedes e Calisto não foram dados por Galileu. Ele dá o nome de luas de Médici. O livro é dedicado a Cosimo de Médici. A publicação do Siderius Nuncius não foi aceita assim de forma muito pacífica. Alguns vão sustentar que o vidro de espiar era enganador, outros ataques vêm de velhos rivais de Galileu. Tem um sujeito que escreve um livro chamado Contra Siderius Nuncius. Esse livro eu ainda não consegui achar, mas está na mira. Mandam uma carta para Kepler, que era conhecido como o maior astrônomo da Europa, era o mais respeitado astrônomo da época, falando mal de Galileu, falando que Galileu era embusteiro. Mandam um livro, uma cópia do livro do Galileu para Kepler. René Descartes, que era o pai que é o pai do racionalismo na filosofia, sequer leu o livro por inteiro, falou que era bobagem. A gente não pode esquecer, por outro lado, que Descartes foi educado por jesuítas, né? O que explica muita coisa. Mas Kepler faz uma coisa muito bacana. No ano seguinte, ele já está com o telescópio dele, observando Júpiter, e fala para Galileu, manda uma carta para Galileu falando: olha, você tem razão, são 4 luas que ficam orbitando Júpiter. Um detalhe histórico aqui: alguns biógrafos falam que as cartas entre Galileu e Kepler foram poucas, que existia uma briga de ego. Afinal, Kepler era mais jovem do que Galileu e mais respeitado. Nada disso. O que acontece é que Kepler e Galileu ambos foram perseguidos pela Inquisição. Kepler, a Inquisição chega lá do outro lado da Europa a ponto de entrarem na casa dele, confiscarem os livros e anotações dele, colocam a mãe dele, abrem um processo contra a mãe do Kepler, acusando-a de bruxa. Kepler vai ter que passar o final da vida mudando de cidade em cidade. E aí é óbvio que várias cartas sumiram. Existe atualmente um processo de resgate dessas cartas e já tem belos trabalhos feitos e que mostram a qualidade da troca das cartas. 2 pesquisadores seríssimos, e por vezes eles se comunicam por fórmulas matemáticas, outras vezes por forma enigmática, justamente para evitar a Inquisição do Santo Ofício. O fato é que Cosimo de Médici ficou muito lisonjeado com o livro, com as luas, chamadas Luas de Médici, e nomeia Galileu para ser o matemático da Toscana. E Galileu aceita o convite, com uma condição:
que ele fosse chamado de filósofo e matemático. Daí, pela segunda vez, é aquilo que eu falo, costumo dizer. A, a, o astrônomo, ele é um filósofo, principalmente nos dias de hoje. O que se faz em faculdades de filosofia nada mais é do que ficar repetindo textos que já estão mais do que cristalizados, né? Ah, repetição, 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 enfim, a astronomia está mais adiante. E as duas têm que se juntar. Bom, Galileu aceita o convite para ir para Florença, lá na Toscana, já nomeado filósofo e matemático, que é um cargo de grande prestígio, excelente salário, sem obrigação de lecionar. E então ele deixa para trás aquilo que seria o período mais feliz da vida dele e deixa para trás também nobres venezianos magoados e aquela união que ele tinha, aquela família, aquela união estável, como se diria nos dias de hoje. Bom, Roma, 1611, ele é chamado pelo Colégio Romano dos Jesuítas para prestar alguns esclarecimentos, né? A teoria heliocêntrica em si não era novidade, mas essas observações modernas, essa comprovação, essa demonstração de Galileu era. E lá ele conhece um dos maiores inquisidores que já existiu, que é o cardeal Roberto Bellarmino, e encontra um antigo amigo, nessas alturas também cardeal, que viria a se tornar o Papa Urbano VIII. Eu chamo a atenção para o amor, entre aspas, que os jesuítas possuem pelo saber e pelas ciências, porque a rigor é uma estratégia. É assim, me conta o que você está pensando, me conta o que você está pesquisando, porque aí eu vou ver o que eu faço, né? Então, essa liberdade de expressão, essa curiosidade pela ciência por parte dos jesuítas, ela nunca é sem uma intenção ah, me foge a palavra. Ela nunca é sem uma segunda intenção. Enfim, lá ele volta para casa, ele dá os esclarecimentos, volta para casa e agora Galileu vai estudar as manchas do Sol. Bom, numa carta de 1615, ele fala que ele desejaria muito que esses prudentíssimos padres soubessem diferenciar a diferença entre as doutrinas opináveis e as demonstrativas. Opináveis, opinião, a doxa, e as demonstrativas é a ciência, a episteme. Quem quer trabalhar com pesquisa, com ciência, vai ter que se deparar com a opinião, que é a completa ignorância, com o senso comum, com superstições, com crenças religiosas, com valores morais, por vezes já consolidados pela tradição, com exercício da autoridade, por vezes pelo puro exercício do poder. E Galileu enfrenta todos estes. E ele sempre diz: eu falo sempre das proposições puramente naturais e que não são de fé e nem das sobrenaturais. Ele fala sempre de uma leitura científica e para isso paga-se um preço.
Em 1616, Roma se posiciona oficialmente e através de decreto sobre as questões do heliocentrismo. Galileu recebe uma intimação da Inquisição para comparecer perante o Santo Ofício. Não é o colégio dos jesuítas, é o Santo Ofício mesmo. Ele se dirige até Roma e lá ele recebe uma advertência séria, colocada de forma bem disposta, amigável, ainda amigável, pelo cardeal Bellarmino, que deixa claro que o sistema copernicano não deveria ser retratado como uma realidade física. E que ele parasse de sustentar que o Sol era o centro do universo e que a Terra girava em torno, se movia em torno do Sol. Essa questão é interessante porque ela envolve uma questão de poder. O centro da Terra era o trono do Papa, né? Então você tem o trono do Papa, centro, Terra, centro do universo e o universo em volta. Se você tira a Terra do centro do universo e coloca lá o Sol, você tá tirando o poder do Papa como centro do universo, né? Então tem essa questão que envolve a questão do trono do Papa enquanto centro do universo. Bom, Galileu está proibido, foi intimado de parar de observar o céu, parar de divulgar suas ideias e beleza. Ainda bem que ele promete, mas não cumpre. Mais para frente, em pleno conflito entre o cardeal Borgia, que era um doido, e o Papa Urbano VIII, conflito interno da igreja, surge uma publicação de Galileu, que é o Diálogo sobre os Dois Mundos. Nesse diálogo, ele recupera um gênero literário grego clássico, que é o diálogo, né? Nesse diálogo, ele coloca três sábios conversando. Um que representa a proposta heliocêntrica, um que é um moderador e outro que é o burraldo da história, que é o personagem Simplício, o nome já revela. Só que esse personagem Simplício, que defende as doutrinas aristotélicas e o geocentrismo, foi inspirado no Papa, o seu amigo Urbano VIII, né? Bom, quando o Papa Urbano VIII toma ciência, ele que até então pegava leve com Galileu, para de pegar leve, começa a pegar pesado. A ciência é trazida para o banco dos réus. É curioso, porque o livro de Copérnico, que trazia a proposta moderna de heliocentrismo, não foi colocado no índice de livros proibidos da igreja, mas os de Galileu todos foram, porque ele fundamentava e demonstrava o heliocentrismo. Galileu, ele é de uma honestidade tão grande, de uma transparência, que por vezes eu acho que tem algo de inocente. Ele queria demonstrar para os padres que ciência é uma coisa e fé é outra. E que ir além de Aristóteles não é ir contra Aristóteles, né? Bom, ele vai responder a um processo bastante longo. E já tem bastante coisa traduzida para o português, para quem se interessar. Então, avançado na idade de 69 para 70 anos, ele tem que ir para Roma, ele tem que responder a interrogatórios, e tem muita gente que diz que isso aí foi armação, que Urbano VIII aliviou, mas não. Se pegaram
um sujeito do calibre de Giordano Bruno, que era conhecido na Europa inteira, e queimaram em plena praça pública em Roma, teriam feito o mesmo com Galileu. Ele foi ameaçado de tortura, isso já é uma tortura, ele foi julgado, ele foi condenado. Para evitar uma pena capital, ele abjura. E aqui é uma passagem tirada mesmo do processo dele, onde, ajoelhado, aos 70 anos de idade, com uma mão em cima dos evangelhos, ele jura que sempre acreditou, que acredita e que continuará acreditando no futuro. Tudo que é defendido, pregado e ensinado pela Santa Igreja Católica e Apostólica. E considerando que escrevi e imprimi um livro no qual discuto a nova doutrina, que é o heliocentrismo, já condenada pela Igreja, né? E que ele, considerando que fui pelo Santo Ofício acusado de veemente suspeita de heresia, e desejando eliminar do espírito de vossas eminências e de todos os cristãos fiéis essa veemente suspeita de heresia, concebida muito justamente contra mim, com sinceridade e fé verdadeira, abjuro, amaldiçoo e detesto os citados erros e heresias, e em geral qualquer outro erro, heresia e seita contrários à Santa Igreja, e juro que no futuro nunca mais direi nem afirmarei, verbalmente nem por escrito, nada que proporcione motivo para tal suspeita ao meu respeito. Mais uma vez, aquelas coisas de historiadores dizem que após ter abjurado, ele teria falado baixinho. No entanto, ela se move, a Terra. Ainda bem que ele não cumpriu esse juramento. Ainda bem que ele quebra com a palavra pela segunda vez. Bom, resumindo, ele consegue uma prisão domiciliar. Ele já está doente, já está com. Vou abreviar, o final da vida dele é muito triste. Mas ele consegue comprar uma casa perto do convento onde fica a filha dele, Virgínia. E essa filha gosta muito dele. As cartas dessa filha, elas estão publicadas em português. Podem comprar o livro e podem comprar o lenço também. E numa sacada que revela todo o amor que ela tinha pelo pai, lá no convento ela assume o nome de Irmã Celeste. Isso aqui é uma sacada linda, uma sem dúvida nenhuma que é uma demonstração de amor ao pai. Bom, a casa e cadeira de Galileu, lá em Florença, em Arcetri, perto de Florença. E pela terceira vez, graças a Deus, ele não parou de escrever. Muito pelo contrário, ele continuou observando até quanto ele pôde. Ele vai pegar coisas que ele pesquisava lá no começo e junta e faz uma obra que é considerada a principal obra dele, que é o Discurso e Demonstração Matemática sobre as Duas Novas Ciências. É publicado na Holanda e Galileu não conseguiu ler o livro. Na verdade, ele já estava cego, mas ele consegue segurá-lo em mãos, né?
E numa carta que é bastante tocante, ele escreve para um amigo: imagine o quanto estou aflito ao pensar sobre esse céu, esse mundo, esse universo, que eu, com as minhas maravilhosas observações e claras demonstrações, revelei centenas e milhares de vezes mais do que havia sido habitualmente visto pelos sábios de todos os séculos passados. Agora, para mim, o universo é reduzido e limitado, de modo que não é maior do que o espaço que ocupo. Essa carta é famosa, mas o universo é do tamanho do corpo dele. Ele já está bastante limitado. Ele tinha dois discípulos, Viviani e Torricelli. Torricelli é aquele que a gente estuda quando somos adolescentes, né? Que foi o seu discípulo e sucessor, aquele que inventou o barômetro. O, o Viviani descreve que com filosófica e cristã constância, Galileu entregou a alma ao seu Criador. No ano seguinte, em 1463, nasce Isaac Newton. Ele é enterrado na igreja de Santa Croce e no túmulo da família. 100 anos depois da morte dele, ele recebe esse túmulo que está do lado à direita e ele está lá em boa companhia. Ele está com Michelangelo, ele está com Maquiavel, ele está com Rossini. E a NASA faz uma belíssima homenagem ao lançar o ônibus espacial Atlantis, que leva a sonda não tripulada denominada Galileu. Leva 6 anos para chegar até Júpiter. A sonda Galileu faz várias novas descobertas pelo caminho, colhe dados sobre as 4 luas de Júpiter e também sobre as menores, aquelas que Galileu não conseguiu ver por causa das limitações dos telescópios dele. Um graduando em filosofia, um bacharel em filosofia, não possui essa visão de trabalho, do todo o trabalho de Galileu. Para começar, que na faculdade de filosofia a gente aprende com o heliocentrismo moderno, começa com a Revolução Copernicana, que Galileu inventou o telescópio, coisa que a gente já sabe que não é verdade. Isso vai dar um nó num ramo da filosofia chamada teoria do conhecimento, porque o mundo não é tal como nós o percebemos, então existe uma precariedade dos nossos sentidos. Isso vai dar um rolo desgraçado no século XIX, virada do século XVIII para o XIX. Enfim, e nesse momento, novamente, eu retomo a minha proposta de estudos unidos e penso que Copérnico e Galileu são dois excelentes exemplos disso, ambos muito versados em humanas, biológicas e exatas. Não é? E liberto de amarras, principalmente das religiosas. Não precisamos disso. Eu refiz uma passagem de um momento muito bacana deste curso, que é um café com Galileu. Nesse café eu pergunto para ele: Galileu, o que você acha do telescópio espacial Hubble, a sonda Galileu, a sonda Cassini, que chegou tão perto dos anéis de Saturno, enfim. Só um detalhezinho, Kepler já tinha tido essa ideia de como é que seria observar o universo de um outro planeta. Esse pessoal não era fraco, não. Enfim, ele teria respondido para mim: eu não imaginava tanta mudança.
mas sabia que viriam. E eu escrevi isso logo no início do Sidérios Núncios. Leia lá, porque está escrito, e está mesmo. Coisas talvez mais excelentes serão descobertas com o tempo, ou por mim ou por outros, com a ajuda de um instrumento semelhante. E aí abaixei a cabeça e engoli o café quente com um gole só. Eu espero que vocês tenham gostado desta apresentação e eu vou tomar a liberdade de terminá-la com um pedacinho de uma obra composta pelo Vincenzo Galilei, o pai de Galileu. Uma obra muito leve. O espírito tem que ser leve, né? Pessoal, foi um prazer, espero ter contribuído em alguma coisa. Eu só sei que os meus estudos sobre Galileu estão apenas começando. Uma boa noite a todos e até a próxima.